Em Brasília, 19 horas e 1 minuto. Em Assis também, 19 horas e 1 minuto. Boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Sejam bem-vindos. É o Português Livre para Falar. Nesta quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Sejam todos bem-vindos para acompanhar as notícias, os fatos, o que aconteceu, o que não aconteceu. O que poderá acontecer? A partir de agora você confere no Português Livre para Falar. Você é meu convidado, você é minha convidada. Boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Como é que estamos? Como é que chegamos na noite desta quarta-feira, dia 28 de outubro? Moacir, como é que vai, Moacir? Tudo bem? Um abraço, seja bem-vindo. José Carlos, um abraço. Regina, obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado pela assistência nesta quarta-feira, dia do servidor público. Estadual, municipal e federal. Aqui em Assis, interior do estado de São Paulo, a cidade dos 3S, os funcionários da prefeitura descansaram hoje, mas na sexta-feira trabalharão. Já os funcionários públicos estaduais e federais, na sexta-feira, folgarão e emendarão, inclusive, o final de semana. O final de semana é prolongado, né? Sexta-feira, ponto facultativo do dia do servidor público. Sábado é sábado, domingo é domingo e segunda-feira, finados. 4 dias. Então tem servidor que vai aproveitar para dar uma esticada, né? Mas cuidado, minha amiga, cuidado, meu amigo, você que vai viajar, cuidado com todas as restrições, porque ainda continuamos com a pandemia. Coronavírus continua circulando, onde imaginava-se que já não estivesse mais voltando com a carga total. Veja o exemplo de alguns países da Europa, que já estão anunciando o fechamento das fronteiras novamente para viagens em alguns países na Europa. Ou seja, o vírus ainda não foi controlado. Ainda não temos a vacina, não tem nenhuma certeza de quando a vacinação começará, embora o governador do estado de São Paulo tenha anunciado ontem ou segunda-feira, acho que ontem, que na semana que vem devem chegar 6 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 no Brasil e, consequentemente, no estado de São Paulo. Resta saber se realmente isso vai acontecer, se essas vacinas já estão testadas cientificamente, se não tem reação. A esperança, claro, é grande. A gente torce, a gente reza, a gente faz de tudo. Confia, principalmente nos cientistas e nos médicos, para que a gente tenha vacinação, porque só a vacinação é que nos garantirá da pandemia. Ela só acabará quando tivermos a vacinação, mesmo com todas as medidas de segurança sanitária que temos tomado, pelo menos os mais conscientes. Tem aqueles que continuam desrespeitando. Hoje mesmo me telefonaram para contar de uma cena na porta de um supermercado em que um candidato, não vou nem falar nem em que cargo, porque se eu falar que é um, aí os outros, mas por que não fala o nome? Porque senão vai pensar que é todo mundo, enfim. Um candidato, inclusive alertado, que estava sem máscara, simplesmente virou a cara e entrou para o supermercado e cumprimentando as pessoas, abraçando. É uma pena. Não é difícil você saber quem é, né? A postura tem sido essa desde o começo da pandemia. É uma pena. Espero sinceramente que não transmita
o vírus não seja infectado e não transmita para os demais. A nós, conscientes, cidadãos comuns e que temos receio e que preservamos a vida e a nossa saúde, a nossa qualidade de vida saudável, nos resta seguir o que os médicos e os cientistas pregam: distanciamento social, evitar aglomeração, usar máscara quando sair de casa e passar álcool gel na mão quando a gente tocar em algo que será compartilhado ou que foi usado por alguém. É o que nós temos que fazer. Enquanto isso, é rezar e aguardar e esperar pela chegada da vacina contra a Covid-19. Repito, a semana que vem, segundo o governador, devem chegar 6 milhões de vacinas. O que é curioso, a gente fica especulando, e eu não tenho lido nenhum país. Me parece que a Rússia já começou a vacinar a população, mas não vi ainda países anunciando a vacinação da sua população. E agora o governador anunciando a chegada de 6 milhões de doses da vacina, a Coronavac, para a próxima semana, a partir do dia 3 de novembro. Mas claro que a gente sempre fica em dúvida, claro que a gente torce para que a vacina chegue, que ela seja eficiente, para que ela seja eficaz, mas a gente também tem que ter bastante cautela. Esperemos que nossas autoridades tenham e estejam tomando todas as medidas para que não corramos risco de uma vacinação com uma vacina que ainda não tenha chegado à sua fase final de teste. Mas a esperança nossa é essa, que a chegada da vacina é que colocará fim aos riscos da pandemia, aos riscos do novo coronavírus. Milhões de brasileiros aguardando a chegada dessa vacina para a gente poder voltar à nossa realidade. Bem, minha amiga, bem, meu amigo, hoje é quarta-feira. Quarta-feira não tivemos nada mais grave na nossa cidade. Tivemos um jogo de futebol agora à tarde no estádio Tonicão, e para a tristeza tanto de vocemistas como de torcedores do Atlético Acizense, a partida terminou 0-0. O que deixa os dois times ainda nas últimas colocações. Tem tempo ainda para classificar. Dá para classificar. O campeonato é de tiro curto, mas dá para classificar. O Vossen recebe o Tupã nesse próximo domingo, às 10 horas da manhã, no estádio Tonicão. E sábado o Atlético Acizense vai até a cidade de Oswaldo Cruz. Parada difícil do Atlético Acizense, que vai enfrentar seu ex-técnico, né, o Paulo César, o PC. Hoje à tarde também em Tupã, o Tupã recebeu o Grêmio Prudente e o campeonato, a partida terminou 1-1, com o Tupã com 9 jogadores, porque 2 foram expulsos. E o Grêmio Prudente, que havia goleado o Atlético Acizense por 7-2 no domingo, folgou na rodada de hoje. Com isso, a classificação do Campeonato Paulista da segunda divisão, no grupo 2, onde estão Atlético Acizense e Vossen, o Grêmio Prudente tem 8 pontos e folga neste final de semana. Folga, ou seja, vai terminar o primeiro turno com 8 pontos. O Oswaldo Cruz tem 6 pontos, recebe o Acizense. Se vencer, pode assumir a liderança do grupo e terminar o primeiro turno na liderança. Chegaria a 9 pontos. O Tupã tem 4 e vem a Assis enfrentar o Vossen. O Vossen tem 2 pontos. E o Atlético Acizense tem 1 ponto. Desnecessário dizer que, final do primeiro turno, com os jogos neste final de semana, a missão obrigatória, tanto do Vossen como do Atlético Acizense, é vencer. É somar 3 pontos, porque se isso não acontecer, a Viola foi pro saco. Infelizmente, pode guardar a Viola, porque aí vai ser muito difícil mesmo. Digamos que o Grêmio Prudente vai permanecer com 8, digamos que o Oswaldo Cruz, se ganhar, vai para 9, mas o que também pode acontecer é um empate, né? Se o Oswaldo Cruz empatar com o Acizense, o Oswaldo Cruz fica com 7, o Acizense vai para 2. Se o Tupã viesse e tentar conseguir algum resultado, algum ponto, ele ficaria com 5, o Vossen iria a 3. Continuaria tudo equilibrado ainda para o segundo turno da disputa. Mas precisa vencer, né? Em especial o Vossen,
que precisa marcar gol, né? Foram 280 minutos com os acréscimos e o time não consegue marcar gol. Foi imprudente, em Presidente Prudente, não imprudente, foi em Presidente Prudente, empatou 0-0. Na cidade de Presidente Prudente, perdeu para o Oswaldo Cruz e hoje empatou com o Assisense. O Assisense marcou 2 gols, mas também tomou 8. Marcou 2, sofreu 7 do Grêmio Prudente e sofreu 7 do Grêmio Prudente e 1 do Tupã no jogo aqui em casa. Tá bom, então? Para você que gosta de futebol, tá bem informado, tá informada. Meu amigo Fernando, grande abraço, viu? Grande Fernando Antonucci, bancário de nossa cidade. Dona Elza, tudo bem? Obrigado pela presença mais uma vez. Marli, eu já falei, obrigado também pela presença. Tem gente perguntando, essa autoridade já foi vacinada? Foi testada? Será que já foi testada essa vacina? Tá perguntando a dona Elza. Está sendo testada. A informação que nós recebemos é que 9 mil pessoas foram testadas no estado de São Paulo e que outras também seriam testadas. Mas não sei se chegou à fase final de teste e que já tem a garantia. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela que tem que dar o ok para que a vacina seja autorizada a ser aplicada aqui no Brasil. Então vamos aguardar os últimos testes, a consulta à Anvisa e a aprovação da Anvisa para que essa vacina seja liberada. Meu amigo Jefferson, boa noite, está lá em São Paulo acompanhando. Dei a notícia aqui, Jefferson, agora há pouco. Atlético Assisense e Vossen 0-0, Tupã 0, Grêmio Prudente 0, o Grêmio agora tem 8, Oswaldo Cruz tem 6, o Tupã tem 4, o Vossen tem 2, o Assisense tem 1. Domingo, Oswaldo Cruz recebe o Assisense, no sábado, à tarde, e no domingo o Vossen recebe o Tupã no Tunicão. Os times de Assis, se ainda quiserem pensar em classificação, tem que vencer. Nenhum deles venceu ainda. O Vossen empatou 2 e perdeu 1. O Atlético Assisense acabou perdendo 2 e empatando 1. Tá falado? Um abraço, viu, Jefferson? Tá dada a informação. Bem, hoje foi feriado municipal em Assis. Feriado municipal. As unidades básicas de saúde, por exemplo, não fecharam. E não sei se não puseram cartaz na unidade para avisar. Eu sei que logo pela manhã teve gente já me procurando para reclamar, que bateu com o nariz da porta lá no posto de saúde, lá na Vila Maria Isabel, que não sabia que não funcionaria hoje a unidade básica de saúde. As unidades de emergência funcionaram normalmente, mas postos de saúde, creche, escola, não tiveram aulas mesmo que virtuais. Hoje, feriado então, na cidade de Assis, repartições públicas estaduais funcionaram normalmente, até porque o ponto facultativo será na sexta-feira e o povão vai emendar. Sexta-feira, ponto facultativo do servidor público, sábado, domingo e depois da segunda-feira, finados. Estão informados? Muito bem. O JA, o Jornal de Assis, está aqui. Edição de hoje já circulando com uma notícia que ontem, inclusive, já demos aqui na nossa transmissão ao vivo, que a Justiça Eleitoral deferiu o registro da candidatura do vereador Nilson Pavão, ele mesmo, envolvido em tantos episódios no seu mandato, na sua legislatura, e o promotor havia pedido a impugnação do registro da candidatura do Nilson Pavão, vereador do MDB, que deixou o asilo. Ele estava no asilo, abrigado no asilo, deixou o asilo, está na sua casa. E segundo ele, não aguenta mais ficar preso no asilo, quer viver a vida e fazendo campanha. Diz que já está distribuindo santinho pela rua. O Nilson Antônio da Silva, o Nilson Pavão, portanto, a justiça deferiu a candidatura. Grande Pablo para toda a obra. Saudação, prefeito, está aqui acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Daqui a pouquinho tem 2 transmissões ao vivo extremamente importantes. Tem uma da economia solidária,
que o Fórum Assisência de Economia Solidária estará promovendo para os candidatos que estão pleiteando uma cadeira na Câmara e uma cadeira de prefeito. Então é importante a participação dos candidatos. Eu vou chegar um pouquinho atrasado, mas eu vou participar no Facebook lá do Fórum Assisência de Economia Solidária. Faz a economia solidária, que não deixa de ser uma alternativa para a geração de renda para aquelas pessoas que estão desempregadas. Grande Pablo, um abraço, viu? Prazer em tê-lo na nossa audiência e na nossa assistência. Preciso trazer uma bandeirinha para a gente colocar aqui, junto com essa aqui, viu? Pablito, um abraço, viu? Um abraço. Bom, estou dando a notícia aqui, que a notícia de ontem, que está publicada hoje no JA, o Jornal de Assis. A Justiça liberou o Nilson Pavão para ser candidato a vereador, mas barrou o Célio Diniz, que é vereador também, candidato à reeleição. O Célio Diniz e o Márcio Veterinário, prefeito e vereador e vice-prefeito, respectivamente, o Célio vereador e o Márcio vice-prefeito, eles tiveram uma condenação em última instância, é o chamado trânsito em julgado, de uma decisão de um processo que começou lá em 2004, demorou 16 anos para desenrolar o processo e agora chegou ao final. Chegou agora em agosto, não sei por que não foi cumprida ainda a decisão do STF, que é a perda do mandato, tanto de vice-prefeito como de vereador. É o que foi decidido no STF. Aliás, o cartório eleitoral alega que ainda não foi notificado, não chegou o ofício para receber. Então, se continuar assim, vai acabar o mandato, o Márcio de vice-prefeito e o Célio de vereador. Aliás, outro dia eu até questionei isso aqui, vou retomar essa cobrança. O prefeito não está envolvido na campanha dele à reeleição? Eu vejo ele o dia inteiro gravando vídeo, ou em carreata, ou conversando com o povo, fazendo campanha. Está 24 horas por dia fazendo campanha. Quem é o prefeito da cidade? Quem é o prefeito da cidade? Se o prefeito não está fazendo campanha para a reeleição, o que ele tem direito, claro, mas ele também tem que ser prefeito da cidade. Eu vejo o dia inteiro transmissão de outro ponto da cidade, e tem um vice-prefeito que não vai ser candidato a vereador, porque ele renunciou à candidatura dele de vereador. Deixa o Márcio ser vice-prefeito, ser prefeito aí 15 dias e pronto, fica fazendo a campanha em paz. Não sei se não tem confiança, não quer deixar, não quer passar o cargo. 4 anos, o Márcio não foi prefeito um dia da cidade. Então, uma sugestão, né? Aí o prefeito tem 24 horas por dia só para fazer campanha. Não precisa dividir o tempo entre fazer campanha e ficar tomando conta da cidade, não é? Então fica aqui a minha sugestão. Bom, mas a justiça, grande Sérgio Frederico, obrigado. E o Pablito está dizendo aqui, o Pablo para toda obra, que é candidato a prefeito, está dizendo que é importante a população participar, é importante mesmo, de todas as transmissões ao vivo, de candidato a vereador ou candidato a prefeito, ou de quem promove eventos com o tema eleições municipais. É o que faz Fórum Assisense de Economia Solidária, estará fazendo daqui a pouquinho, a partir acho que das 7h30 da noite, ou 8 da noite, no Facebook do Fórum Assisense de Economia Solidária. Então é importante as pessoas participarem para dar palpite, cobrar, sugerir, enfim. Como é importante também, vou repetir, vou insistir, as pessoas têm o hábito de ligar na rádio, ligar para o jornal, ligar para o vereador, para cobrar quando tem problema na unidade básica de saúde. Porém, as pessoas têm que aprender também a participar do conselho gestor. O que é o conselho gestor? É um órgão paritário. Por que é paritário? Porque tem metade das cadeiras para o poder público e metade para a sociedade civil. Então é lá que o povo pode reclamar que o médico está demorando para chegar, ou que o médico está sendo muito rápido para atender, que está só benzendo, que está faltando remédio, que está faltando o exame, que o exame está demorando muito. Pode reclamar na imprensa? Claro que pode reclamar. A imprensa está aí para isso também. Não aquelas, né, que ganham uns troquinhos por mês para não falar nada, né? Aí você pode até procurar
mas você não vai conseguir reclamar, não. Infelizmente, faz muito tempo que isso acontece, viu? Há muito tempo que isso acontece. Então, o meio de participar, minha amiga, meu amigo, é procurar saber como é que funciona o conselho gestor da unidade de saúde, da unidade básica de saúde. E lá você pode reivindicar, pode cobrar, pode reclamar, pode elogiar, pode sugerir. É um grande instrumento de participação popular. Se bem que tem gente nessa administração que não gosta muito de participação popular, né? Que não gosta de conselho. Conselho não é de dar conselho, é de conselho formado institucionalmente, como prevê a Constituição Federal lá do dia 5 de outubro de 1988. A Constituição traz um capítulo especial sobre a participação popular, que nós todos devemos participar e devemos estimular a participação. Aliás, esse é um compromisso meu. Eu sou candidato a vereador, meu número está ali, número 13.000. Se você não decidiu, 13.000. Se você está gostando do que assistiu, está gostando do que ouviu, 13.000. É um compromisso que eu assumo de fortalecer e dar voz aos conselhos municipais. Que geralmente, conselho municipal, quem é representante da sociedade civil, fica quase que amordaçado, quietinho lá. Começa a falar, já leva uma pancada daqui, uma pancada verbal que eu estou falando. Ninguém está falando de agressão. Estou falando de pancada verbal. Então, é importante que a população saiba que tem esse instrumento. Mas, às vezes, não sabe porque o pessoal não divulga. Você vê isso divulgado em algum lugar? A prefeitura divulga. Na unidade básica de saúde tem lá. É difícil ter um telefone para o conselho gestor, um telefone com zap, para o cidadão ligar para o conselho gestor para reclamar do funcionamento, do atendimento naquela unidade. Não é difícil, é porque não querem. Na verdade, não querem. Então, é um compromisso que a gente assume também de fortalecimento e de dar voz para os conselhos municipais, cada um na sua área. O Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação, de Alimentação Escolar, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Esportes, o Conselho Municipal de Indústria e Comércio, que, aliás, uma outra pretensão é estimular e dar força para que seja reativado o Conselho Consultivo do Distrito Industrial, formado por empresários do Distrito Industrial. Porque não é possível falar em geração de emprego sem tornar o Distrito Industrial mais atrativo. Como é que se torna mais atrativo o Distrito Industrial? Não é pintando a guia de sarjeta. Não é simplesmente capinando a mata, o capim no canteiro central. É dando estrutura, infraestrutura para quem está instalado e quem quer se instalar no distrito industrial. É inaceitável, inconcebível, inadmissível, injustificável um distrito industrial que não tem esgoto, que não tenha galerias de águas pluviais. Então, são meios que podem auxiliar na melhoria do serviço público, fortalecimento dos conselhos populares e municipais. Esse é um compromisso que eu estou assumindo aqui com vocês também. A Felina está lá no Parque Colinas, ela está dizendo: português, eu quero saber desse conselho, porque eu quero participar. Felina, você procura. Aí no Colinas não tem a unidade básica de saúde. Vocês têm sido atendidos na UBS da Vila Ribeiro. Então, o caminho é procurar a unidade básica da área, do território de abrangência que você atua, e procurar lá a coordenadora, falar: olha, eu quero saber como é que eu participo aqui do conselho gestor. Porque geralmente, conselho gestor não funciona. E é um instrumento importante de participação popular. Então, Felina, procure lá a coordenação da unidade básica de saúde lá da Vila Ribeiro e diga: olha, eu escutei o português falar que tem conselho gestor. Como é que eu faço para participar? Aí eles vão responder para você: olha, não tem, ou tem, ou não está funcionando. Aí você me conta aqui o que aconteceu. Tá bom, Felina? Espero esse retorno seu. Minha amiga Lê, como é que está o coraçãozinho esperando amanhã? Audiência? Aflição? Está aflita? Está com agonia? Está esperançosa? Qual é o sentimento? Amanhã acontece, vou falar já já,
a audiência de instrução do processo que ficou conhecido como a máfia das multas de trânsito. Será amanhã, dia 29, 9 horas da manhã, virtualmente. Vou falar já já, viu? Espera só um pouquinho, viu, Ale? Mandar um abraço para a Rosângela, que está acompanhando a gente também, e ela está dizendo que algumas gestões não respeitam os conselhos. É verdade, e a atual é uma delas, está criticando aqui a Rosângela. Fica aqui a minha sugestão a você, minha amiga, a você, meu amigo. Você quer participar? Não é só reclamar ligando na rádio, telefonando para o português. Não é só ligar no jornal. Não é só ficar teclando aí no Facebook, reclamando que não tem remédio, que o médico atrasou, que o médico foi rápido demais, que foi mal atendido, ou que não foi atendido, ou que está fechado, ou que está demorando o exame. Pode fazer aí também. Mas na prática é mais fácil resolver falando diretamente a quem tem o poder de solução, que é a coordenação da unidade básica de saúde. Então, minha amiga, meu amigo, fica aqui o conselho. Participe do conselho. Gestor, depois que pegar um traquejo, saber como é que funciona, você pode até ir para o Conselho Municipal da Saúde. Lá vai brigar para ter conferência municipal. Ou seja, o povo tem que aprender a participar da decisão da administração. A gente não pode esperar que o prefeito eleito resolva a vida de todos nós. Que ele resolva os problemas da saúde, da educação, da assistência social, da cultura, do esporte, da segurança, da habitação e da geração de emprego sozinho. A responsabilidade é dele, é verdade. Ele foi eleito para isso. Mas o nosso papel de cidadão não é de simplesmente ficar esperando e apenas cobrando através da imprensa ou da rede social. Devemos exercer o nosso direito, a nossa cidadania, participando, e a participação popular é um grande instrumento. Se tiver um programa bom, que esteja funcionando, se trocar o prefeito, não vai acabar porque o povo não vai deixar. Grande amigo Edjalma está dizendo, meu companheiro camarada, ele está dizendo que o Bolsonaro quis privatizar o SUS, mas já pulou para trás, já revogou o decreto. Eu vou ler daqui a pouquinho. Aliás, hoje de manhã, na nossa transmissão livre, eu já disse que faria um manifesto e que tentaria pegar a assinatura de todos os candidatos a vereador para saber quem é contra e quem é a favor do SUS. Já estava estudando, já entrei em contato com o Conselho Nacional Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, moções já estavam sendo feitas, já comecei a redigir, mas recebi a notícia agora há pouco que o presidente já recuou, já voltou para trás, é para trás, claro, né, português? Não, pode voltar, voltou para trás, recuou, já revogou o decreto que abria uma porteira na unidade básica de saúde, e a porteira era para abrir o SUS inteiro, privatizar o Sistema Único de Saúde. Então, voltou atrás, então continua. Então é importante que todos nós, falei aqui hoje de manhã, vou repetir agora, não é porque nós e outros são candidatos a vereador que a gente tem que ficar falando aqui só sobre o buraco que está aberto, sobre o asfalto que foi feito, sobre os parentes que estão contratados na prefeitura. Isso também deve ser dito, isso também deve ser falado, principalmente pelo vereador que é fiscalizador do povo. Mas os assuntos estaduais e nacional também têm que ser discutidos e debatidos por quem quer ser político. Ninguém vai ser vereador só da cidade de Assis. E Assis não é uma ilha da fantasia. O Brasil precisa ir bem para todos os estados e todas as cidades irem bem. Não resolveremos os problemas da cidade só com solução caseira. O dólar está batendo R$6. Vimos hoje, a bolsa em queda. Isso são efeitos da política econômica. A taxa de desemprego está aumentando de maneira galopante. O preço nos supermercados dos produtos de primeira necessidade estão aumentando. Isso também é papel do político, mesmo que ele seja vereador. Por menor que seja a cidade, cobrar.
Então, minha amiga, meu amigo, participação. Essa é a chave. Participação popular. Não podemos depender apenas do que o prefeito vai canetar ou do que os vereadores irão votar. Vocês já perceberam que a Câmara Municipal, como a Assembleia Legislativa e como o Congresso Nacional, eles mudam de opinião quando tem pressão popular? Pressão in loco, quando o povo vai lá na Câmara, quando o povo vai lá na Assembleia, quando o povo vai lá no Congresso, aí os caras voltam atrás em algo que eles iriam aprovar que é antipopular ou que é impopular. Vamos trazer um exemplo aqui para vocês. Vocês se lembram quando os vereadores queriam criar um cargo de um assessor para cada vereador? Vocês se lembram? Foi agora, na atual gestão. E que o povo, nós tivemos uma participação também, claro, porque sempre fui contrário a essa posição. Então não me omito, não sou favorável, sou contrário e me manifesto e estimulo as pessoas a se manifestarem. E o povo foi para a Câmara. E o que aconteceu? Voltaram atrás. Voltaram atrás. Porque o povo foi lá. Porque o povo pressionou nas redes sociais, mas o povo foi lá, em loco na Câmara Municipal. Aí até quem era a favor, até quem apresentou o projeto votou contra. Mas por quê? Porque teve pressão popular. Porque teve participação popular. Então a participação popular é extremamente importante. E principalmente depois da eleição. O seu papel de cidadão, o seu papel de cidadã não termina com o voto. Não basta ir lá e ir para casa. Não, não, não. Ali começa o exercício da cidadania da próxima Câmara e da próxima administração municipal. Então, minha amiga, meu amigo, Benê, tudo bem? Então, minha amiga, meu amigo, essa é uma sugestão que eu dou. Faz tempo. Organizemo-nos. Passemos a discutir coletivamente os problemas que a cidade tem, mesmo que seja por área. O Conselho Municipal, está aqui a Benê participando, acompanhando a gente. Ela é testemunha viva do tanto quanto a participação popular no Conselho pode evitar a aprovação de algumas propostas que trarão ou que trariam prejuízo à saúde pública. No Conselho de Saúde, como é também no Conselho de Educação, como é também no Conselho de Alimentação Escolar. O Conselho de Alimentação Escolar, por exemplo, na minha opinião, poderia ser mais ativo na vergonha, a palavra é minha, eu assumo a responsabilidade pela palavra que estou dizendo, na vergonha que foi a distribuição de comida para a molecada que ficou sem ter aula esse ano. Em março começaram as aulas remotas. Em março, a molecada já passou a ficar em casa. Eu não sei quantos por cento, até gostaria, mas não vão dar esse número, claro. Mas eu acredito que mais de 20, 30% dos estudantes ficaram sem ter aula durante a pandemia. Por que não tem um notebook? Por que não tem um celular? Se tem o celular, não tem crédito. Ou não tem o Wi-Fi em casa para assistir a aula, ou a prefeitura acha que todo mundo tem um computador, tem um notebook, tem um celular, que pode ficar lá o molequinho, a menininha assistindo aula virtual, aula remota. Claro que não, claro que não. Eu ouso dizer que de 20 a 30% não assistiu aula nenhuma, não assistiu, e não tem culpa. Tem culpa de ser pobre? Não, não tem culpa de ser pobre, muito pelo contrário. Tem culpa quem deixa ela continuar sendo pobre e ainda sem recurso. O que a prefeitura fez para estimular ou garantir minimamente o acesso ao conteúdo dessas crianças? Mas eu falava da alimentação escolar. Precisou, à frente pela democracia e soberania nacional, provocar o promotor cobrar a prefeitura para a prefeitura começar a dar alimento para essas crianças. Aí tem gente que vai falar assim, português, mas a prefeitura não é obrigada a dar alimento. Deixa eu respirar para não responder o que eu gostaria de imediato. Se tivesse aula física, presencial,
A prefeitura não daria a merenda? Daria, não daria? É essa merenda que eu estou cobrando desde o começo que deveria ter dado para as crianças. É essa merenda. Ah, português, mas é difícil. Por que é difícil? Por que só em Assis é difícil? Em Tarumã deram. Em Paraguaçu deram. Em Cândido Mota deram. Ah, português, mas Paraguaçu, Cândido Mota, Tarumã, a população é menor. O número de estudantes é menor. É verdade. Mas também o orçamento dessas cidades é menor. O dinheiro para merenda lá é per capitamente igual ao dinheiro para merenda aqui em Assis. Sabe o que é? Que falta vontade política para resolver. É isso que falta. O povo é acomodado. E se não for lá reclamar, eu não vi nenhuma manifestação. Não vi. Garanto que se tivesse lá meia dúzia, 10, 12, 20, 30 mães batendo panela na frente da prefeitura ou da Secretaria da Educação, se logo lá no começo já não ia arrumar um jeito de dar uma marmitinha com a merenda para mandar para o aluno. Como foi feito em Tarumã, como foi feito em Cândido Mota, como foi feito aqui na cidade de Paraguaçu Paulista, para citar 3 exemplos apenas. Primeiro começaram dando couve e alguns legumes. Depois precisou o promotor cobrar para dar alimento sólido, arroz, feijão, farinha. E a carne foram dar agora em outubro. A pandemia começou, as aulas foram interrompidas em março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em outubro é que foram começar a dar carne. Carne que ficou congelada durante todo esse tempo. Eu fico pensando, como que tem a cara de pau de dar carne para fazer churrasco de campanha eleitoral, para pedir voto, e não tem a mesma facilidade para dar carne para quem é filho de quem paga imposto e que tem direito a essa merenda? Será que essas pessoas conseguem dormir bem à noite? A hora que chega do churrasco, já tomou umas canjibrina, já pediu voto, já ganhou voto, ou não ganhou, mas pediu. Será que consegue dormir a hora que chega em casa e vai falar assim, puxa vida, a gente deu tanta carne lá, sobrou carne, você viu? Lá no churrasco que a gente fez para ganhar voto, e a molecadinha da escola ficou sem carne durante... Será que não bate um remorso? Não bate assim na cabeça nada? Mas porque também falta cobrança. Falta cobrança. O povo é muito acomodado. Eu tenho um exemplo que é clássico. O povo é igual elefante de circo. Você vai entender por quê. Você já viu quando tinha elefante em circo, agora não tem mais, né? Não há mais elefante. Até porque os animais que eram adestrados, que maltratados às vezes, para repetir movimentos, enfim, circo não tem mais elefante, não tem mais leão, não tem mais. Tem agora gatinho e cachorro, me parece também. Circo agora é Globo da Morte, é palhaço, é isso, mágico, essas coisas. Mas o que eu dizia é que o povo é semelhante a elefante de circo quando tinha. Quem aqui é um pouquinho mais experiente, para não dizer mais velho, para não dizer mais idoso, acompanhou. Quando chegava um circo que tinha um elefante, a primeira coisa que eles faziam era colocar uma lona, antes da lona principal, colocava uma lona para colocar o elefante ali, para ele ser visitado. Para o povo ver que tinha um circo, que tem um elefante, ia lá para ver o elefante. Aí colocavam lá um potão assim d'água, colocava água lá para o elefante, e de vez em quando colocava comida lá para o elefante. Vocês já perceberam que aquele elefante, ele é amarrado por um toquinho desse tamanho? Dá para ver aí? Desse tamanho assim, o toquinho. Uma corrente na pata, amarrado num toquinho. O elefante, ele não tem consciência. Ele não tem consciência que se ele levantar a pata, ele arranca aquele toquinho e vai poder andar para onde ele quiser. Mas por que ele não faz isso? Porque ele não tem consciência. E o povo também não tem consciência popular da sua força. Porque nesse caso específico da merenda, você acha que não?
Se 30 mães resolvessem marcar um dia para fazer um panelaço em frente à prefeitura, panelaço literalmente, com panela vazia, batendo colher, lá na frente do gabinete do prefeito, ou lá na Secretaria da Educação, para cobrar a merenda, que tem direito, o seu filho, a sua filha que está em casa e que não está na escola, não teriam feito isso? Claro que teriam feito. Primeiro porque a TV Tem já chegaria aqui, né? E o povo se borra quando vem a TV Tem. A Globo tá vindo aí, vamos resolver. Mas não, já está resolvido. Já resolveria rapidamente. Então é importante que a população saiba que a participação popular na defesa dos seus direitos, ou para evitar que o seu direito seja lesado, é fundamental. É fundamental. Mas é difícil. Eu sei que é difícil. Todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem a sua família, todo mundo tem o seu emprego, todo mundo tem que resolver o seu problema, todo mundo tem que ganhar o seu salário para poder comprar comida para a sua casa, todo mundo tem que ganhar o seu salário e trabalhar para comprar o sapato que os seus filhos e você usa, eu sei disso. Além disso, tem atividade religiosa, tem que ir na igreja, tem atividade social, tem que visitar outra família, tem que ir num clube, enfim. E geralmente o povo não encontra tempo para participar. Essa é a verdade. E o poder público faz de tudo para o povo não participar. Vocês já perceberam o horário de audiência pública que tem em Assis? Já perceberam? Em reunião de conselho, eu estou falando aqui da participação de conselho, tem muita gente que não participa porque não pode. Como que você vai sair do trabalho para ir numa reunião do Conselho de Saúde terça-feira, 14h? O povo que trabalha na saúde já está lá. Tudo bem, é dispensado para ir participar. Mas e o pedreiro que gostaria de participar do Conselho de Saúde? Ele vai deixar a obra para ir lá terça-feira, 14h participar da reunião? Vai deixar de sair do trabalho para ir numa reunião de conselho 9h, como tem conselho que se reúne esse horário? Aí sabe o que o gestor, o prefeito, ou aquele que não está interessado em ter participação popular diz e alega? A gente marca à noite e não vai ninguém. Marca de dia não vai ninguém. Então a gente marca de dia que pelo menos o nosso povo não vai ter que pagar hora extra para ir à noite. Justificam assim, como se esse fosse o objetivo. O objetivo principal é participar. É as pessoas participarem da vida política. O prefeito não pode decidir o que vai fazer na cidade sozinho. Ele, 15 vereadores. Os 15 vereadores não podem decidir o que farão da cidade sozinho. Eles foram eleitos, é verdade, são representantes do povo, é verdade também, mas foram colocados lá por força popular, do voto. Mas o povo também pode se manifestar, o povo também pode interferir nessas decisões. Então, o meu conselho é participar de conselho ou qualquer outro instrumento de participação popular. E assumo o compromisso aqui. Se vereador for eleito, assumo o compromisso de estimular a participação popular nos conselhos municipais, nos conselhos gestores também de unidade de saúde. Por falar em conselho gestor de saúde, eu com muita tristeza recebi a informação hoje, bem de madrugada, da morte de alguém que tinha uma intervenção bastante forte na saúde mental. A Felina, que está acompanhando aqui a nossa transmissão, ela sabe de quem eu estou falando. Estou falando do Camilo Leite. O Camilo Leite, ele era poeta e participante ativo da Piracis. A Piracis é uma associação de usuários da saúde mental. Muito bacana, uma experiência fantástica, onde tem lá usuários da saúde mental e onde tem familiares dos usuários da saúde mental. A Rosângela está dizendo aqui, conselho é cogestor, é isso mesmo, é a palavra correta, viu, Rosângela? É cogestor, ele ajuda o gestor. Ajuda não é só de ficar aprovando tudo que o gestor quer, é cobrando, é estimulando, é sugerindo, é criticando quando entender que tem alguma ação que seja contrária aos interesses da população.
E a Benê está me lembrando aqui que tem audiência pública sobre o orçamento de 2021 no dia 4 de novembro. A audiência agora do orçamento será da Câmara, porque a Prefeitura já mandou o orçamento para a Câmara sem ouvir a população. Eu sempre defendi aqui o orçamento participativo, todo mundo sabe disso, sabe da defesa que eu faço, sabe da defesa que eu faço do orçamento participativo, com a população decidindo onde vai ser gasto o seu dinheiro. Se é melhor fazer asfalto ou é melhor contratar um médico, embora sejam fichas completamente diferentes, mas é apenas um pequeno exemplo. É apenas um pequeno exemplo. Se é melhor arrumar o asfalto ou arrumar o posto de saúde que está gotejando, por exemplo. Enfim, o povo decidir onde vai ser aplicado o dinheiro que ele contribui através do recolhimento de impostos. A Felina está aqui lamentando o falecimento do Camilo hoje. Sentimentos, viu? Sentimentos, viu, Felina? Sentimos muito, e nós que encontrávamos o Camilo geralmente na luta antimanicomial, na semana de luta antimanicomial, e alguns eventos da banda Louco na Boa, nos eventos da Piracis, sentimos bastante o falecimento dele. Eu imagino vocês que participavam junto com ele na Piracis, na banda Louco na Boa. Externe aos demais da Piracis, Felina, externe aos demais da banda Louco na Boa, os meus sentimentos pelo passamento, pela morte do Camilo. Ele deixou um grande legado, ele deixou a sua poesia, enfim, nesse momento está olhando lá de cima pela Piracis, pela banda Louco na Boa. Deixou um grande legado, uma grande experiência, exalava alegria o Camilo Leite. Foi uma grande pessoa, sem dúvida alguma. Sentimentos mais uma vez à família e aos muitos amigos do Camilo Leite, que era da Piracis e da banda Louco na Boa. Bom, amanhã nós teremos audiência de instrução e audiência de julgamento do processo na justiça que ficou chamado ou conhecido como máfia das multas de trânsito. O juiz doutor Arnaldo Valderrama pretende dar amanhã a sentença. Na semana passada, quinta-feira, nós tivemos as testemunhas de acusação sendo ouvidas pelo promotor e pelo juiz. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos as testemunhas de defesa dos 8 réus. 8 réus. Eram 9, um deles faleceu, infelizmente, e sai do processo. E cabe agora à justiça decidir a respeito da denúncia feita tanto na Câmara Municipal como no Ministério Público e na Delegacia de Polícia da máfia de multas de trânsito, que consistia basicamente em multas lavradas em troca de gratificação, produção. Cada multa lavrada, o Marronzinho ganhava 1,73. Isso aconteceu, embora os marronzinhos neguem e digam que receberam isso porque entregaram carnê de IPTU, mas não conseguiram provar até agora. A alegação é que os comprovantes foram incinerados. Me engana que eu gosto, né? Mas não é a mim que tem que enganar, não é a mim que tem que provar nada. Tem que provar é amanhã, pro homem da capa preta, pro doutor Arnaldo Valderrama. E para o promotor, doutor Fernando Fernandes Fraga. Começa às 9 horas da manhã a audiência, serão ouvidas inicialmente as testemunhas de defesa e tem autoridade intimada para ser testemunha. Eu só não vou falar o nome porque eu não sei se vai ser descartada antes de começar a audiência. Mas tem autoridade intimada, arrolada para ser testemunha de defesa amanhã na audiência, que será virtual, será remota, começa às 9 horas da manhã.
E além da oitiva, do depoimento das testemunhas de defesa, haverá também amanhã o julgamento. O doutor Arnaldo Valderrama pretende dar a sua sentença. Não sei como é que vai ter tempo, né? Porque vai ouvir amanhã ainda as testemunhas, mas já deve ter o seu juízo quase que formado, né? Vamos aguardar se realmente isso vai acontecer. Mas, a princípio, está marcada a Comandante Davi Nogueira! Obrigado, viu, comandante, pela audiência e pela assistência. A pretensão, a programação é para amanhã ouvir as testemunhas de defesa e o juiz já dá a canetada, já dá a sentença. Resta saber se a sentença do doutor Arnaldo Valderrama vai derramar lágrimas. E de quem, né? Haverá alguém condenado? Serão todos absolvidos? Os marronzinhos ganharam para entregar carnê de IPTU mesmo? Os marronzinhos ganharam para multar? Conforme prevê a lei? Essa lei é ilegal? E quem fez a lei, se for ilegal, vai ser punido? Vai ser responsabilizado? E quem votou a lei, se for ilegal, vai ser responsabilizado? Vai ser punido? Tudo isso nós saberemos, talvez, amanhã, nessa audiência que começa às 9 horas da manhã. Tem muita gente que não vai dormir essa noite, né? Muita gente que não vai dormir essa noite. Ou vai dormir e vai acordar de madrugada, né? E não é com sede. Vai virar para lá, vai virar para cá. E parece que tem coceira no travesseiro. E vai coçar a cabeça. E vai pensar, será que eu devia ter falado tudo aquilo que eu falei para o delegado? Será que eu devia ter falado tudo aquilo que eu falei para o promotor? E agora? Será que eu devia ter falado tudo aquilo que eu falei na Câmara Municipal? Aguardemos para amanhã a sentença do doutor Arnaldo Sasso Valderrama no processo da máfia das multas de trânsito em Assis. A audiência começa às 9 horas da manhã e o julgamento será logo após a audiência de depoimento das testemunhas. Eu estava falando da justiça aqui, esqueci de completar. A Justiça Eleitoral deferiu o pedido da candidatura do Nilson Pavão, que é candidato, portanto, a vereador. O promotor que havia pedido a impugnação do Nilson Pavão recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral. Vai aguardar a decisão do TRE. E o vereador Célio Diniz, que é vereador e é candidato à reeleição, teve o pedido da sua candidatura impugnado pelo promotor e a juíza deferiu o pedido de impugnação, ou seja, indeferiu o registro da candidatura, negou o registro da candidatura do vereador Célio Diniz, que também recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, ele está fazendo campanha, porque eu já vi, fazendo a campanha com recurso apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral. Também ontem saiu aí uma lista de vários candidatos a vereador que estariam fora. Na verdade, são pedidos que foram indeferidos, mas faltavam alguns documentos para ser entregues. Então, muitos já tiveram a solução apresentada e resolvida e com candidatura deferida. Um deles, um dos candidatos, é o professor Nilson. Me parece, não sei se saiu o sinal aqui. Estamos ao vivo. Estou vendo aqui pelo celular que a gente continua. Aqui na tela sumiu a imagem. Então vamos continuar. Vamos continuar aqui. Então a Justiça
deferiu o registro da candidatura do Nilson Pavão, mas negou o registro à candidatura do Célio Diniz, certo? Me parece. Bom, eu tô sem a imagem aqui, mas eu vou continuar. Tô percebendo que a gente continua no ar, tá vendo? Como é bom a gente conferir. A gente continua no ar com a nossa transmissão. É Português Livre para falar, direto de Assis, interior do estado de São Paulo. Minha amiga Heloísa, obrigado pela audiência, pela participação. Comandante Davi Nogueira, já falei, obrigado também pela participação. Bem, faltando 2 minutos para a gente terminar a nossa participação no Português Livre para falar, a gente sempre conclui com a informação mais triste, mais necessária. Cadê? Vamos. Mais necessária. Sepultamentos ocorridos em Assis nesta quarta-feira, dia 28 de outubro. Camilo Leite, de 65 anos de idade, que morava na Vila Ribeiro, foi sepultado às 10 horas da manhã. O senhor João Polini Filho, de 80 anos, que morava na Vila Xavier, perto da Associação Atlética Ferroviária, do estádio da Ferroviária, ele que era técnico em eletrônica e durante muito tempo teve uma loja de concertos de TV, de aparelhos eletrônicos, ali na rua José de Alencar, próximo à Concha Acústica. Sentimentos à esposa, à filha Márcia, a todos da família Polini, pelo falecimento do senhor João Polini Filho. A Leninha Helena Maria Moraes, de 62 anos de idade, que foi sepultada às 15 horas. Jairo Felipe Cunha, que morava na rua Cândido Mota, e que foi sepultada às 11 horas da manhã. E ainda a senhora Alaide Salmourão de Lima, que tinha 74 anos de idade e que morava na rua Vicente Mercadante. O velório aconteceu na Igreja Assembleia de Deus da Vila Maria Isabel, sepultamento na manhã desta quarta-feira. Com esta informação, triste, mas necessária, eu concluo mais uma participação do Português Livre para falar. Toda a responsabilidade, comentário, opinião é de minha responsabilidade. Eu sou português, candidato a vereador, com o número 13.000, tá ali. Se você não decidiu, Português 13.000. Se você gostou do que ouviu, Português 13.000. Se você gostou do que assistiu, Português 13.000, candidato a vereador. Muito obrigado pela audiência. Cuide-se, minha amiga, meu amigo. Se for sair de casa, use máscara. E se for tocar algum objeto compartilhado por outro, álcool gel ou água e sabão. E mantenha distância. Meu amigo Carlinhos Luxúria, prazer em tê-lo. Muito obrigado a você, dona Heloísa, pela audiência e pela assistência. Obrigado, viu? Tenham todos uma boa noite. Obrigado, fiquem com Deus todos e até amanhã, às 9 horas da manhã. Tchau, minha amiga! Tchau, meu amigo!